Era para ser só mais uma noite comum. Eu estava deitado, mexendo no celular, sem pensar em nada, só rolando a tela. A casa estava silenciosa demais. Aquele tipo de silêncio que parece pesado. Mas eu ignorei, até o celular vibrar. Eu olhei. Mensagem de áudio. Número desconhecido. Ou melhor, não era desconhecido. Era o meu próprio número. Eu franzi a testa. Fiquei alguns segundos tentando entender. Bug. Tinha que ser isso. Algum erro idiota. Mesmo assim, eu dei play. E foi aí que eu devia ter parado. Porque a voz que saiu era a minha. Mas não era normal. Eu estava ofegante, sussurrando, desesperado, como se tivesse alguém perto demais. Como se qualquer som alto pudesse chamar atenção. Não abre a porta. E naquele momento, algo dentro de mim travou. Eu moro sozinho. Sempre morei. Casa pequena, simples, nada de especial. Mas silenciosa, silenciosa demais. Naquela noite, mais do que o normal, eu pausei o áudio, fiquei olhando para o celular, tentando rir daquilo, tentando transformar aquilo em algo normal. Mas não dava. A respiração era minha. Eu reconhecia. O jeito, o ritmo, a pausa entre uma palavra e outra. Era exatamente como eu falo, quando tô com medo. E isso não fazia sentido, porque eu não tava com medo. Ainda. Eu pensei em apagar, ignorar, fingir que não aconteceu. Mas antes que eu fizesse qualquer coisa, eu ouvi toque, toque, toque. A batida na porta, devagar, pesada, controlada, como se quem estivesse ali não tivesse pressa nenhuma e soubesse exatamente que eu estava ouvindo. Meu corpo travou. Eu não levantei, não falei nada. Só fiquei olhando na direção da porta, esperando, escutando. Mais uma batida, mais forte. Toque, toque, toque. Eu engoli seco. E então, o celular vibrou de novo. Outro áudio. Do meu número. Eu não queria ouvir, mas ouvi. Não importa quem seja. Não abre. Dessa vez, tinha algo errado. Mais errado do que antes. A respiração. Ela sincronizava. Eu puxava o ar e o áudio puxava junto. No mesmo ritmo. No mesmo tempo. Sem atraso. Sem erro. Como se não fosse uma gravação. Como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Eu parei de respirar. E por um segundo, o áudio também parou. Foi aí que eu percebi. Aquilo não estava atrasado. Aquilo estava acompanhando. A batida voltou. Mais forte. Mais insistente. Toque. 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 Eu sei que você tá aí. A voz do outro lado era familiar, mas ao mesmo tempo não era. Como se fosse alguém que eu conhecia, tentando soar diferente. Ou pior, como se fosse alguém tentando lembrar como falar. Meu coração disparou. O celular vibrou. Mais um áudio. Ele vai tentar te convencer. Eu comecei a andar para trás, devagar, sem tirar os olhos da porta. Como se ela pudesse me ver. Como se algo do outro lado soubesse exatamente onde eu estava. A voz voltou, mais próxima, mais real. Sou eu, abre. Eu senti um arrepio subir pelas costas, porque eu reconheci. Eu sabia quem era, mas aquilo não fazia sentido, porque aquela pessoa não podia estar ali. Eu tentei pensar, organizar, racionalizar, mas tudo parecia errado. A voz do lado de fora chamou meu nome, do jeito certo, com o tom certo, sem erro, sem hesitação. Eu preciso de ajuda. Eu congelei. Era alguém próximo, alguém em quem eu confiava, alguém que eu abriria a porta sem pensar, mas o áudio não parava. Outro. Não acredita. Outro. Não responde. Outro. Não abre. Minha cabeça começou a brigar comigo. E se for verdade? E se for alguém em perigo? E se você estiver ignorando alguém que precisa de você? Eu dei um passo para frente. E naquele exato momento,
A voz do áudio sussurrou: "Ele sabe que você pensou nisso." Meu estômago afundou. Eu fiquei parado, sem me mexer, sem respirar direito, esperando. A batida parou. A voz parou. Tudo parou. Silêncio absoluto. Eu dei mais um passo, devagar, quase encostando na porta. Aproximei o rosto, tentando ouvir. Nada, nenhum som, nenhuma respiração, nenhum movimento. Mas tinha algo ali. Eu conseguia sentir uma presença, parada, do outro lado, esperando. Eu encostei a mão na porta, fria, gelada, como se estivesse exposta ao vento. Mas não estava. Eu sabia disso. Minha mão começou a tremer e o celular vibrou de novo. Mais um áudio. Ele parou de falar. Uma pausa. Porque agora ele está ouvindo você. Eu afastei a mão da porta na hora. Meu coração disparou. Eu dei 2 passos para trás. E então, a voz voltou, mas diferente, mais calma, mais controlada. "Você tá com medo?" Silêncio. "Não precisa." Uma pausa. "Sou eu. Meu nome de novo. Do jeito certo. Perfeito." Eu senti vontade de abrir, de acabar com aquilo, de provar que era só paranoia. Mas o áudio, mais um. Ele aprendeu. Eu gelei. Ele aprendeu a soar igual. Eu olhei para a porta e pela primeira vez eu tive certeza. Aquilo não era uma pessoa, não era alguém conhecido, não era ajuda. Era algo tentando ser. A maçaneta mexeu, muito pouco, quase nada. Mas mexeu. Eu vi. Eu tenho certeza. Eu prendi a respiração. A voz do lado de fora sussurrou: "Eu sei que você tá aí." Mais perto agora. Muito perto. Como se o rosto estivesse colado na porta. O celular vibrou. "Ele não precisa entrar." Meu sangue gelou. "Você só precisa deixar." Eu comecei a tremer, sem controle, sem conseguir parar. A voz lá fora mudou de novo. Agora, impaciente. "Abre." Mais forte. "Abre." Mais perto. "Abre." Eu dei um passo para trás. Outro. Até encostar na parede. E mesmo assim, eu sabia. Aquilo ainda estava ali, esperando. O silêncio voltou. De repente. Total. Brusco. Como se tudo tivesse sido desligado. Eu fiquei ali, sem me mover, esperando. Nada. Nenhuma batida. Nenhuma voz. Nada. Eu olhei para o celular. Mais um áudio. "Agora ele vai esperar." Eu engoli seco. "Ele sabe que você vai abrir." Eu balancei a cabeça. "Não." Eu sussurrei. Mas no fundo, eu sabia. Eu comecei a andar até a porta. Devagar, sem perceber. Como se estivesse sendo puxado. Como se fosse inevitável. Minha mão subiu, tremendo. Encostou na maçaneta. Fria. Pesada. Eu hesitei. Por um segundo, eu pensei em voltar. Mas já era tarde. Eu abri. Devagar, sem fazer barulho. A porta rangeu. Pouco. O corredor apareceu. Vazio. Completamente vazio. Sem ninguém. Sem movimento. Sem som. Eu olhei para os lados. Nada. Olhei para o chão. Nada. Olhei de novo. Nada. Meu coração desacelerou. Só um pouco. Então era só coisa da minha cabeça. Foi o que eu pensei. Eu dei um passo para fora. Olhei mais uma vez. Nada. Eu comecei a fechar a porta. E então, o celular vibrou. Eu olhei. Novo áudio. Do meu número. Mas dessa vez, a voz estava diferente. Calma, fria, sem medo, sem pressa, sem emoção. Funcionou. Eu congelei. Agora é só esperar. Minha mão parou na maçaneta. Meu corpo não respondia. Minha mente não acompanhava. E então, eu ouvi. Atrás de mim, dentro da casa, um som, um passo. Eu virei devagar, muito devagar. Como se qualquer movimento rápido fosse piorar tudo. A casa não estava mais vazia. O quarto, a sala, o corredor, tudo parecia igual. Mas não estava. Eu senti, eu sabia. Tinha algo ali, algo que não estava antes. O celular vibrou de novo. Você abriu. Outro. Agora ele está dentro. Eu dei um passo para trás. Mas já era tarde, porque eu ouvi minha própria voz, dentro da casa.
Obrigado. Eu corri, sem pensar, sem olhar, sem entender. Mas a casa parecia diferente, maior, mais escura, mais longa, como se tivesse mudado, como se não fosse mais a mesma. A voz ecoava, em todos os lugares. Agora você sabe. Eu tropecei, quase caí, olhei para trás e vi. Não completamente, não claramente, mas vi. Algo. Na forma de alguém. Na minha forma. Parado, me observando, imitando minha respiração, meu jeito, meu medo. E então, ele falou: agora você é o próximo. Eu não sei quanto tempo passou. Eu não sei como eu saí. Eu não sei o que ficou lá dentro. Mas o celular ainda está comigo. E às vezes, ele vibra. Mensagens, áudios, sempre do meu número, sempre com a minha voz. Mas não é para mim, é para outra pessoa. Alguém que ainda não abriu a porta. Alguém que ainda pode escolher. E toda vez que isso acontece, eu escuto a mesma frase. Calma, fria, esperando. Não abre a porta. Mas eu já sei. Ele não está tentando entrar. Ele nunca esteve. Aquilo só precisa que alguém deixe sair.